Yanda Guinea, Nolanda no pega. Yanda luz, Yanda estradas, Yanda garinas, Yanda hortas, Yanda comedrito, Yanda luz criado, Yanda saúde, Yanda Guinea, Nolanda no pega. Yanda Guinea, Yanda Guiné, programa de União Europeia de Oportunidade Social e Econômica para o povo e com o povo de Guiné-Bissau. Nolanda no pega. Nobas de Yanda Guiné junto. Nobas de Yanda Guiné junto e um magazine informativo dedicado a tudo coletivos de cidadãos, organizados, ativistas, pessoas interessadas na participar no desenvolvimento de Guiné-Bissau, espalhados para o território nacional com na diáspora. Yanda Guiné junto, ação implementado para o Instituto Marquês de Vale Flor, no âmbito de Yanda Guiné, um programa da União Europeia. Guiné de Bo, Guiné de Guineenses. Estimados ouvintes, boa cedo, bem-vindos a mais uma edição de magazine informativo Nobas de Yanda Guiné Junto. Um programa informativo destinado a coletivos de cidadãos organizados, a ativistas e às pessoas interessadas no desenvolvimento de Guiné-Bissau, espalhados para todas as regiões do país e soma também na diáspora. Yanda Guiné Junto tem esse objetivo reforçar a participação e atuação de coletivos de cidadãos organizados na resolução de problemas de comunidades. Essa ação tem sede ali na Bissau, com escritórios espalhados para todas as regiões do país, com exceção de Biumbo, que está a responder para o escritório de Bissau. A ação Yanda Guiné Junto e disponibilizar um gabinete de apoio permanente a coletivos de cidadãos organizados e tem realizado mensalmente sessões de esclarecimento e também workshop. Mas essa edição não dedicada especialmente para sessões de esclarecimento. Razão pela qual nós está ali com Yaya Jau, gestor de subvenções de ação Yanda Guiné Junto, ação que está implementada para o Instituto Marquês de Vale Flor, no âmbito de Yanda Guiné, um programa de União Europeia. Yaya Jau é convidado do dia para proferir sessões de esclarecimento. Nessa sessão de esclarecimento especial, Yaya Jau esclarecendo informações importantes relativamente à que sessão de esclarecimento e qual que é o objetivo. Isso também porque a OS não decidiu realizar essa sessão via rádio. Também ainda dando informação sobre o significado de GAP e para a ação Yanda Guiné Junto, que significa coletivos de cidadãos organizado, qual que apoios que disponibilizado para GAP a coletivos de cidadãos organizados, qual que diferença entre várias tipologias que existem no âmbito de ação Yanda Guiné Junto, no momentos de pedidos de apoio, qual que tipo de iniciativas que no âmbito de GAP é admitido. As informações não esclarecido logo para Yaya Jau e também quem que pode solicitar apoio. As informações também não esclarecido. Quanto solicitação de apoio que pode fazer para um coletivo de cidadão organizado, qual que período máximo para implementação de apoios, qual que montante máximo que podia apoiar no âmbito da ação Yanda Guiné Junto a coletivos de cidadãos organizados, qual que tipo de despesas que é admitido no âmbito de GAP, qual que coletivos que pode solicitar apoio, onde é que pode depositar sua candidatura, processo de solicitação de apoio, isso também processo de avaliação e seleção e ainda na fase de verificação na treino, qual que aspectos que é analisado. Esse sumário que não faz essa sessão de esclarecimento. Nobas de Yanda Guiné Junto, um programa informativo destinado a coletivos de cidadãos organizados e está apresentado para Diamantino Domingos Lopes, tecnicamente está assistido para Ansumani Só. Mas antes, não resistiu uma pequena pausa musical para depois não volta
que o desenvolvimento desse sumário que Yaya Jau, que é gestor de subvenções de ação e anda Guiné junto. No juntamão, no cumpo Guiné-Bissau. No juntamão, Guiné de nós tudo. No juntamão, no cumpo Guiné-Bissau. No juntamão, Guiné de nós tudo. Guiné de mim, Guiné de bom, Guiné de nós tudo. Guiné de guineense, Guiné de mim, Guiné de bom, Guiné de nós tudo. Guiné de guineense. Ikatim Mandinga, Ikatim Balanta, Ikatim Fula, no junta no cumpo Guiné, Guiné de mim, Guiné de bom, Guiné de nós tudo, Guiné de guineense. Sim, senhor, depois dessa pausa musical, não avança que desenvolvimento de sumário dessa sessão especial de esclarecimento via rádio. Yaya Jau, na começa explicando que exatamente que sessões de esclarecimento. A sessão de esclarecimento são a própria que esse nome está a falar e para esclarecer dúvidas que podem existir de parte de coletivos interessados no apoio que está disponibilizado para o Gabinete de Apoio Permanente de Ação Yanda Guiné Junto. Então, essa sessão de esclarecimento está realizado bias na cada mês na toda a região de Guiné-Bissau e então é através dele que coletivos de cidadãos organizados têm informado sobre critérios, condições, procedimentos, assim em suma, tipos de apoio que está disponibilizado para o Gabinete de Apoio Permanente da Ação Yanda Guiné Junto. Ok. Então, por que agora ele decide fazer via rádio? Anteriormente, a gente está juntado para diferentes regiões, sobretudo no centro de recursos, e ele aqui está realizado atividades de esclarecimento. Mas agora isso suspendido e não fazer via rádio. Qual que motivações? A realização da sessão de esclarecimento via rádio e também é um encontro de cumprimento de recomendações que estão a dar para a prevenção de doenças de coronavírus. E uma das recomendações é de evitar locais de aglomeração de gente, quer dizer, locais ou atividades próprias que estão junto a gente. Então, a ação Yanda Guiné junto, através do Gabinete de Apoio Permanente, e decidir, no entanto, suspender por enquanto sessão de esclarecimentos e workshop, para ver aí sessões que estão realizadas mensalmente, para ver uma atividade que está a promover aglomeração de gente, quer dizer, está a promover para a gente junta, para ver uma sessão, como eu falei inicialmente, uma sessão aberta, onde a manga a gente está a participar e está a fazer um espaço fechado, e então, atualmente, e recomendações que não dado para evitar questão de contágio por questão de coronavírus, então não decidi evitar. E para aquilo que não decidi, está a fazer sessão de esclarecimento a hoje via rádio. Então, para aquilo também não me está aproveitando desde já para pedir compreensão e colaboração de tudo no coletivo de cidadãos organizados e para nós todos nos juntamos no combate ao coronavírus. Então, não acho como é que a sessão de esclarecimento via rádio e pode permitir chegar a um grande número de coletivos para via ação Yanda Guiné junto a trabalhar que rádios nacionais, dos rádios de cobertura nacional e assim também com mangas de rádios comunitárias a nível de região de que tem esse escritor regional, esse centro de curso. Então, não pensa como é, e através desse programa também não é uma forma de não poder estar presente junto com o coletivo, nas esclarecer no coletivo, mesmo sem que a realização de sessão de esclarecimento habitual que está fazendo normalmente. Ok, muito obrigado para esse esclarecimento. Não continua a estar junto, porque a ação Yanda Guiné junto, não tem que andar junto para encontrar soluções a problemas do país. Nós estamos a deparar com um problema que é coronavírus, então não é obrigado a encontrar solução e fazer sessões de esclarecimento via rádio. Essa solução a esse problema. Portanto, o que significa GAP? Sempre não estou a falar de GAP. E tem um significado específico? Então, GAP significa Gabinete de Apoio Permanente. Então, para ver aqui Gabinete de Apoio Permanente.
para ver sobretudo quem é meio permanente, para vir da GAP e um gabinete que está sempre aberto para receber solicitações de apoio. Então, está aberto desde janeiro de 2020 e ainda vai ter 2023 na altura que nós vamos comunicar. Então, como nós chamamos de um gabinete permanente, para ver estar sempre permanentemente aberto para receber solicitações de apoio. Então, esse gabinete que está dentro da Ação Yanda Guiné Junto é responsável para disponibilizar ferramentas, instrumentos, assim como métodos para apoio coletivo de cidadãos organizados na identificação de um problema. Sempre tem que ser coletivo com suas respectivas soluções. E também esse mesmo gabinete que é responsável para conceder, quer dizer, e dá apoios para a implementação de soluções identificadas através de processo participativo. Quer dizer, ainda dá ferramentas e dá orientação sobre métodos para identificar problemas com essa respectiva solução. Assim, também, ao mesmo tempo, e dá apoios para implementar soluções que identifica para resolver problemas, sobretudo de forma participativa. Então isso significa que coletivo a qualquer momento que tem esses documentos prontos e pode apresentar, e que é necessário convite? Não, é necessário convite. O GAP está já aberto desde janeiro desse ano, ou seja, 2020, e ainda vai ter 2023. Então, na altura certa, quando vim comunicar também sobre o fecho do gabinete PV, nós está internamente no presidente ficha para o projeto Ação Yanda Guiné Junto, melhor, e terminando em 2023. E para a Ação Yanda Guiné Junto, o que significa coletivos de cidadãos organizados? Agora, o bem nome CCOs, coletivos cidadãos organizados, às vezes você fica perplexo sem saber exatamente que categorias sociais que não trata dela. E para a Ação Yanda Guiné Junto, esse cal público? A Ação Yanda Guiné Junto, na verdade, e adota nova nomenclatura, que coletivo de cidadãos organizados, como eu falei, e que a nós não tem habitualmente, nós falamos sigla CCO, que significa coletivo de cidadãos organizados, para nós, e tudo formas de agregar, tudo forma que o gente junta, agrupamento de gente, sejam elas está legalizado, quer dizer, tem essa certidão de legalização, ou é que está legalizados. Para nós tudo e coletivo de cidadãos organizados. Mas, e tem que ter ainda também alguma coisa, e não só está legalizado ou que está legalizado, e tem que ser um coletivo que tenha pelo menos um ano de existência. Um ano de existência para nós, desde um ano que desenvolve atividades nessa comunidade, nessa banca, nesse bairro, nessa região, nesse setor. Então, aquilo para nós é um dos critérios para nós considerar um coletivo de cidadãos organizados. Mas, para além daquilo também, nós falamos como um coletivo para nós, para o Gabinete de Apoio Permanente, e que deve ter relação de afiliação ou de dependência formal de outras entidades. Suma instituições públicas, porque tem que ter dependência de instituição pública, porque tem que ter dependência de partidos políticos, suma gosto que não tem manga de movimentos de apoio a candidaturas a partidos A, B, então, aquilo para nós é coletivo elegível. Instituições religiosas, se tem dependência de alguma instituição religiosa, para nós é um coletivo elegível. Empresa, boca por ser empresas também, e cá está dentro desse grupo de coletivos, se não organizado para a Ação Yanda Guiné Junto, um grupo de gente que pertence à mesma família, só a mesma família, um grupo de família, para nós também, que é coletivo, cidadãos organizados elegíveis, assim como entidades que pertencem ao governo tradicional, exemplo de casos regulares. Então, para nós também, que é um coletivo de cidadãos organizados. Para nós, cidadão coletivo, cidadão organizado, e que o grupo que está partilhando mesmo interesse que se comunidades ou para a questão de gestão de bens comuns. Então, está mais focado para interesses comuns de comunidade, que o coletivo que está preocupado com interesses e problemáticas de si comunidade, e que tem dependência que outras instituições que não acabam de chamar, gosto assim. Isto quer dizer que bancada, um grupo de manjoandade, um clube de zona, e por ser considerado coletivo? Sim, desde que cumpre e tem o mínimo de um ano de existência, que pode comprovar como ele está fazendo atividade nessa comunidade, e que tem dependência que nem as outras instituições que nós referimos assim,
para nós, desde já, e poder considerar como um coletivo de cidadãos organizados. Importante ter no mínimo um ano de existência ou ter exercer atividades para a comunidade, ou então para coletividades, e que comunidades o reconhecido para a própria comunidade enquanto coletivo ou organização que está presta serviços sociais. Exatamente. Isso eu acabo de resumir assim. E esse que para nós é um coletivo de cidadãos organizados que está prestar serviços à comunidade, ok? Sem ter fins lucrativos atrás daquilo, ok? E qual que apoios que GAP disponibilizar a esses públicos? Na Gabinete de Apoio Permanente e tem 3 ferramentas de apoio que disponibilizado para coletivos de cidadãos organizados. Um deles é financiamento. Então, o financiamento de uma atividade com o seu respectivo acompanhamento. Ou seja, quer dizer, um coletivo identifica um problema e pode pedir um apoio financeiro para que atividade. Então, que a atividade fora e tem que sempre voltado para a resolução de um problema coletivo e não um problema de família, ou um problema de uma empresa ou de a mim própria, ou alguém lá está e identifica esse problema. Não. Então, o pode pedir financiamento para apoio financeiro para fazer uma atividade para resolver um problema dentro de uma comunidade. E outra ferramenta é reforço, organização ou assistência técnica. Esse também um coletivo pode identificar a necessidade interna do próprio coletivo junto com seus membros e pode propor solicitar ações de reforço de capacidades ou assistência técnica, mas desde já que não dá chamar a atenção como que ele reforço de capacidade ou assistência técnica e tem que poder demonstrar como aquilo não permite que o coletivo vai responder melhor às necessidades de sua comunidade. Então tem que estar sempre ligado com ações que na vida reforça o coletivo para poder dar respostas às necessidades de sua comunidade. Esse é dois. E terceiro, e combinação de dois. E por isso, financiamento, combinação de financiamento de uma atividade, acompanhar o reforço de capacidades organizacional ou assistência técnica. Então, só para resumir, tipos de apoio que está dado a Gabinete de Apoio Permanente e financiamento de uma atividade, respectivo acompanhamento, reforço de capacidade organizacional ou assistência técnica, onde um coletivo pode pedir reforço de capacidades ou assistência técnica para melhor poder responder necessidades de sua comunidade. E o terceiro, e combinação, na mesma solicitação de apoio, o poder pedir parte de financiamento, parte de reforço de competências organizacionais ou assistência técnica. Ok, muito bem. Bom, nesse tipo de contexto que tem envolve várias organizações, interesses sempre têm sido diversos, iniciativas também têm sido múltiplos. E quais iniciativas que coletivos podem apresentar e que GAP prevê apoio? Ok, dentro do Gabinete de Apoio Permanente da Ação da Guiné-Junto e previram 3 tipologias de iniciativas que pode solicitar para coletivos de cidadãos organizados. Então, esta tipologia está diferenciada para tipo de problema e também para grupo-alvo beneficiário. Assim, não tem tipologia de iniciativa que não dá para falar Então, tipologia 1, de iniciativa 1, e que está destinado para resolver problema de uma banca ou de um bairro. E bom para, realmente, para falar antes de mão, e bom para coletivos prestar atenção nessa. Para ver esse e primeiro processo, depois de sessão de esclarecimento, então, esse primeiro que o coletivo tem que fazer dentro desse, fazer um encontro com os membros para definir qualquer tipo de iniciativas que eles devem solicitar a GAP. Ok? Então, só para que falar, primeiro, não tem tipologia 1, que iniciativa destinada para resolver problema de outra banca ou um bairro, onde um coletivo está trabalhando para o bem-estar de si própria comunidade. Então, para este tipo de tipologia de iniciativas, então, grupos representativos da comunidade, que sejam homens, mulheres e jovens, eles que são responsáveis para identificar o problema que está feito aqui da banca ou bairro, assim que a respectiva solução. Na tipologia 1. Ok. Não tem tipologia 2. Tipologia 2 e tipologia que está destinada para resolver problemas do próprio coletivo. Então, se alguém falou, então,
e problemas destinados, por exemplo, e iniciativas destinadas, por exemplo, problemas do próprio coletivo. Então, um coletivo pode pedir tipologia 2 para poder realizar ações que não permitir para estar mais capacitado para poder resolver problemas de si comunidade ou problema próprio de si própria organização. Por exemplo, não podemos um exemplo, tipologia 2, por exemplo, uma formação na área de comunicação para membros de um coletivo para poder conseguir comunicar melhor que ser comunidades nas ações de sensibilização, por exemplo, que pretende fazer. Então, essas são algumas das ações ligadas à tipologia 2. Depois, nós temos tipologia 3. Tipologia 3 é uma tipologia que está um bocadinho diferenciada. Se vou notar, a tipologia 1 está voltada para o problema de tabanca ou de bairro. Tipologia 2 está voltado a iniciativas para resolver problemas do próprio coletivo. E tipologia 3, e que tipo de iniciativa está voltado para resolver problemas de interesse geral, né? De que beneficiários finais ou grupo específico eles ficam permanentes. Por exemplo, não pode pegar, dar um exemplo de momentos que não vive, sobretudo em casos de coronavírus. Então, um coletivo pode apresentar, tem uma iniciativa de fazer uma ação de sensibilização para campanhas de prevenção a coronavírus. Então, se uma boa coronavírus é um problema só de uma tabanca ou de um bairro, e que é um problema só de um coletivo, então é um problema de interesse geral. Então, assim que a tipologia de iniciativas está diferenciada dentro do gabinete de apoio permanente. Então, cada coletivo tem que jubi de antemão é cinta nessa organização, nesse coletivo, é definir que tipologia de iniciativa que eles devem solicitar junto ao gabinete de apoio permanente. E só para fazer um resumo, quer dizer, tipologia 1 é que iniciativa que está pretendendo resolver o problema de um tabanco ou de um bairro. E tipologia 2, iniciativa que está pretendendo resolver o problema do próprio coletivo. E tipologia 3, iniciativa que está pretendendo resolver problemas que está afeta um grupo mais alargado de pessoas. Quer dizer, de interesse, um problema de interesse geral. E para esse estudo existem ferramentas para orientar a identificação desses tipos de problemas. Qual que é a diferença que existe entre as tipologias no momento de solicitação de apoio? Existe alguma diferença? Sim, existe. Dentro da ação da Guiné Junto, e desenvolvido instrumentos que devem usar para coletivos de cidadãos organizados, dependendo da tipologia de iniciativa que me solicita. Então, assim, por exemplo, para que coletivo que está interessado a solicitar iniciativa de tipologia 1, que cedo iniciativas que visam os problemas de um tabanco ou de um bairro, coletivo deve utilizar ficha de identificação de problemas e solução, que nós chamamos anexo C1. Anexo C1, que aqui está relacionado para a ficha para identificar a iniciativa tipologia 1 que identifica problemas de um tabanco ou de um bairro. E assim também para a tipologia 2, iniciativa tipologia 2, nós temos ficha de identificação de problemas e de solução organizacionais, que nós chamamos anexo C2. Está relacionado para que coletivo comece a resolver problemas e soluções organizacionais do próprio coletivo. E para coletivo interessados na iniciativa de tipologia 3, que são problemas de interesse geral, o coletivo deve usar ficha de identificação de problemas de solução de interesse geral, que nós chamamos anexo C3. Então, essas diferenças que existem através de ferramentas, para ver através delas, cada ficha tem essa forma de preencher e tem esse público-alvo que deve participar no processo de identificação de problemas. Soma que nós aqui de tabanco ou bairro que seja tipologia 1, que é anexo C1, e está identificado para o próprio índice que mora naquele tabanca ou naquele bairro em específico. Na caso de tipologia 2, soma que lá está vocacionado para os problemas de solução de interesses, soluções organizacionais. Então, e próprios membros do coletivo que está a identificar próprias necessidades. Que de interesse geral, que ele tem ele é um bocadinho misto, onde o coletivo primeiro está a identificar a temática e depois está a sair na rua para obedientes, para ver que ele é de interesse geral, está a fazer um pequeno inquérito que está a permitir sustentar para poder fazer preenchimento daquele ficha que seria o anexo C3. Então, através da ficha que está a permitir, cada coletivo está mais orientado sobre aquele problema que existe
e solicitação de apoio que me faz junto do gabinete de apoio permanente. Qual que tipo de iniciativas que GAP pode ser como elegível para apoiar? Dentro de ação ainda junto, não define aqueles que é elegível, né? Então aqueles que é elegível e tão fácil que não pode chamar ali, mas é mais fácil não para ver aqueles que pode nós não cada considerar como elegível, né? Soma assim, dentro do GAP e cá está setado iniciativas que está visa resolver problemas coletivos, quer dizer, e me fala como, por exemplo, GAP cá está seta que solicitações de que também de para problemas pessoais ou problema de uma família, GAP cá está seta aquilo. E também GAP cá está aceita ações de cofinanciamento de iniciativas, que sério que ela me fala como Buca pode pedir fazer uma solicitação de apoio ao gabinete para complementar outros financiamentos de outros projetos que a Bobo tem ali. Também, continuando na lista que GAP cá está aceita, questão de GAP cá está aceita também iniciativas que apoiam em causa a questão de duplicação de intervenções. Por exemplo, Buca pode identificar um problema que se soluções que existia outro organização está aí na facilidade que a GAP está a aceitar. Na verdade, para resumir, na verdade, GAP está aceita que problemas que identificado para a comunidade ou para próprios membros de coletivo, dependendo do tipo de iniciativas, mas que está vida tudo na finalidade e vida resolver um problema coletivo. Então, essas são as iniciativas que GAP está a apoio. GAP está foca sempre na promover participação para ter uma participação na identificação de problemas com propostas de soluções. Ok, muito bem. Aí já depois de esclarecimento sobre tipos de apoio, tipos de iniciativas e respectivas fichas. Agora, eu posso explicar como é que nós podemos solicitar apoio a nós, membros de CCOs. Para fazer solicitação de apoio, tem que ser um coletivo de cidadãos organizados, que seja o CCO, que está a cumprir certos requisitos, que seja primeiro tem que ser um coletivo de cidadãos organizados de Guiné-Bissau, guineense, e que tenha que ter fins lucrativos, e tem que ser diretamente responsável que se com beneficiários na implementação de apoio. Então, é que pode tomar apoio para dar outro coletivo para cuidar e implementar. É que é possível. E tem que ter também que dimensão mínima organizacional, que não fala de experiência comprovada de um ano de trabalho na comunidade. E também, um dos primeiros passos, agora que é quinto, e deve estar inscrito na Centro de Recursos, mediante a realização do registro para a solicitação de apoio. Então, é bom para não frisar como essa inscrição na Centro de Recursos e tem duas maneiras que pode ser. Ok? Uma maneira é para que coletivos de cidadãos organizados como este só utiliza Centro de Recursos, mas é que está interessado na solicitar apoio ou é que reunir condições para solicitar apoio. Assim, você pode ter menos de um ano, você pode fazer inscrição no Centro de Recursos para você poder usar Centro de Recursos. Porque no Centro de Recursos não tem um espaço com computadores, não tem internet, não pode fazer consultas, não tem nenhum acervo bibliográfico também para fazer consultas, não tem nenhum espaço que pode solicitar para fazer reuniões, encontros, formações, ou pode solicitar materiais para realizar algumas atividades. Então, e coletivos que cumprem critérios, como fala, é por fazer inscrição na Centro de Recursos para utilizar Centro de recursos. Então, o que está pedido na ato de inscrição na Centro de Recursos? Isso é uma ficha de registro que não tem lá na Centro de Recursos que também vou preencher. Então, a ficha está disponível, pode falar, um coletivo, bem fazer inscrição na Centro de Recursos. Mas, e tem outras formas de inscrição na Centro de Recursos que para solicitar apoio. Então, para aquilo lá, é definido, para além de preenchimento de ficha, que está disponível na Centro de Recursos, e está pedido algumas documentações. Então, para coletivo de cidadão organizado que está legalizado, ora, quando vai fazer inscrição no Centro de Recursos, para ser um coletivo como este solicitar apoio, você tem que levar cópia da certidão de legalização, cópia, não repetir, cópia, e original cópia, você tem que ter
cópia de ata de última assembleia para não poder ser quem que é representantes legítimos daquele coletivo, e também tem que ter relatórios da atividade que desenvolveu nos últimos anos, para não poder ser realmente como é um coletivo que tem o mínimo de organização e tem atividades que desenvolve na sua comunidade. Então, esses 3 documentos, cópia de 3 documentos que tem que ter o preço um ficha que está sendo centro de recurso, como por isso inscrito na pós-questão de registrar no centro de recurso uma CCO, que eu poder solicitar apoio. Para aquele coletivo, como eu falava aí, e tem tanto coletivo que estão legalizados como não legalizados, para aquele coletivo que estão legalizados, então o que é que nós pedimos? Nós pedimos eles uma declaração de existência do coletivo, que deve assinar por um representante da banca ou comissão de moradores do bairro onde aquele coletivo está desenvolvendo atividade. E também uma declaração de identificação representante do coletivo. Para ver como o coletivo que está legalizado, não me sabe quem que se representante. Então, tem que sentar e definir quem que nascer, cuide, melhor dizendo, cuide, não uma assembleia, cuide quem nascer ser representante. Então, esses 2 documentos, tanto de declaração de existência do coletivo, que deve assinar, não repito, para representante da banca ou comissão de moradores de bairro onde aquele coletivo está trabalhando, que declaração de identificação de representante do coletivo está também disponível no nosso centro de recursos. Então, esses documentos que está pedido para coletivo de cidadãos organizados para fazer inscrição para poder solicitar apoio. Mas e tem ainda na casa de um coletivo, por exemplo, que é um rádio comunitário também, um coletivo elegível, para fazer registro para solicitação de apoio, está pedido para apresentar cópia de licença de emissão que está dada para autoridades competentes, para ver um rádio para emitir e tem que ter autorização de autoridades competentes. Então, tem que dar uma cópia de licença de emissão, que está permitido e um coletivo que está autorizado para fazer essa emissão. Então, essas condições que coletivos têm que cumprir para poder fazer solicitações de apoio. Ok, não nos seguir com mais perguntas e mais esclarecimentos sobre essa sessão de esclarecimento, nova estratégia de comunicação via rádio. E aí, um coletivo de cidadão organizado e pode apresentar solicitações de apoio canto viasse. Ok, bom, e assim, um coletivo pode fazer solicitação de apoio um bias de cada vez. Um bias de cada vez, não explica. Ora que vou fazer solicitação de apoio, uma coisa que acabei de falar, então vou apoio introduzido no nosso sistema, então vou ter que aguardar, e caso a solicitação logo por no sistema ainda passa para o processo da etapa de avaliação. Está selecionado, então lá com o coletivo pode fazer nova solicitação. Hora já com fazer a entrega de uma solicitação e colocar no sistema, então o pode só fazer uma nova solicitação a hora que o resultado sai e caso buscar selecionado. E se há boa solicitação de apoio e bem selecionado, então você tem que esperar até a hora que você implementa aqui o apoio, o implementador acaba, o justificador acaba, toca o contrato fechado, agora você pode partir para apresentar uma nova solicitação de apoio. Esse que me se fala? Esse me se fala como apoio de um coletivo que pode implementar 2 apoios simultaneamente. Então, se o apoio é selecionado, só a hora que você acaba de implementar tudo, o justificador, que você pode pedir um novo apoio. E há pouco apoio que é selecionado, a hora que você faz uma solicitação de apoio, depois de apresentação dos resultados de seleção, se o apoio é selecionado, logo pode imediatamente fazer uma nova solicitação de apoio, porque o gabinete está sempre permanente. Então, ao longo de toda a ação de 2020 a 2023, cada coletivo pode beneficiar 2 vias de apoio no âmbito do gabinete de apoio permanente. 2 apoios, mas é apoio nunca que pode acontecer simultaneamente. Exatamente. Mas, no entanto, e tem um período máximo para a implementação de atividades? Sim, e tem. No âmbito do gabinete de apoio permanente é definido como um período máximo para a implementação de iniciativas de 6 meses, quer dizer, o coletivo, a que identifica esse problema com as respectivas soluções, e tem que ser um problema que pode ser resolvido num período máximo de 6 meses.
só que não volta a repetir, máximo de 6 meses, e que tem que ter uma obrigatoriedade, e por ser 5 meses, e por ser 4 meses, e por ser 3 meses, e por. Agora é que por passa 6 meses. Então, problemas com as respectivas soluções, e tem que ser uma ação que pode realizado, executado e concluído num período máximo de 6 meses. Menos 6 meses e por uma máximo é que pode. Então, mas para além daquilo, a ação ainda o gabinete prevê mais 12 meses para poder consolidar que ações que o coletivo implementar e mais 12 meses para poder fazer ficha do relatório. Nós estamos a falar de tempos máximos. Ok? Ou tem 6 meses que o problema pode resolver, que pode implementar boas ações, questão de consolidação, e mais 12 meses para poder fazer questão de justificação, para entregar tudo os documentos, assim para poder fazer relatórios e fecho de contratos. Qual que é o montante máximo de apoio? No âmbito desse gabinete é definido suma montante máximo 3 milhões de francos CFA. Então não há problemas que as respectivas soluções que nós propõe e tem que estar dentro de 3 milhões, coisas que 3 milhões de francos CFA pode resolver. Cada iniciativa, se montante máximo, é 3 milhões. Então, é como sempre é importante, o coletivo aqui identifica esse problema com essa solução e tem que estar sempre em conta como é um problema que essas soluções podem encontrar ou resolver com 3 milhões de francos CFA. Ok, 3 milhões de francos CFA e montante máximo de apoio. Membros de CCOs, boto uma nota, esse que é montante máximos. E qual que tipo de despesas que é admitido no âmbito de GAP? Com esses 3 milhões de apoio, montante máximo de apoio que GAP está dando, e tem que ser despesas que estão relacionadas com implementação de iniciativa, de atividades, nesse caso. Por exemplo, e que está acertado salário ou subsídios da equipa de gestão de apoio, que lá que pode colocar uma despesa, aluga de escritório coletivo e que pode também entrar, e que está acertado, para ser claro, e que está acertado, aluga de equipamentos, materiais e equipamentos que pertencem ao coletivo ou ao beneficiário também, e que está acertado, o coletivo que eu vou falar tem esse material e não aluga mais para que mesmo material, o beneficiário de que a ação não aluga mais que materiais para poder implementar aqui atividades de que iniciativa e que pode aceitar. Assim também uma compra de materiais que pode encontrar ou acessível naquela comunidade. Então, essas coisas que está aceitado dentro desse montante de 3 milhões de francos CFA e tem que estar focado só, direcionado para resolver atividades ligadas à implementação de iniciativa. Ok, muito bem, mais um esclarecimento. E quando que coletivos podem solicitar apoio? E tem um timing definido? Como falava já anteriormente, coletivos, gabinete de apoio permanente está já aberto para receber solicitações de apoio coletivo desde janeiro de 2020. Então, esse ainda vai até 2023. Nós falamos sempre como CAP e gabinete de apoio permanente. Então, o gabinete está sempre permanentemente aberto durante esse período, de 2020 a 2001, até uma data de 2023 que ainda bem anunciado. Ok. E então, está já aberto desde janeiro, então coletivos podem recorrer a centros de recursos de que podem ter maiores informações sobre apoio que está destinado para a gabinete de apoio permanente. E coletivos interessados, onde é que poder dirigir para fazer solicitação de apoio? E tem um espaço específico onde é que coletivos podem depositar suas candidaturas, solicitando apoio? Sim, então, o que é que nós está para apoio, apoio no âmbito do gabinete de apoio permanente está dividido para região. Então, no entanto, cada coletivo deve recorrer a escritório regional daquele ministério solicitar apoio. Então, cada coletivo vai para centro de recursos, que seriam nos escritórios regionais, lá que tem que vai fazer solicitação desse apoio na região, daqui ministério
implementa esse apoio. Como um coletivo de cidadãos organizados deve proceder para solicitar apoio? Para fazer solicitação de apoio, nós temos 5 etapas que nós recomendamos para ir seguido. Nós recomendamos para ver como algumas etapas e obrigatórias, outros e opcionais, que é obrigatório. Então, primeiro etapa e participar na sessão de esclarecimento. Então, se eu falar bem, a sessão de esclarecimento está realizada todo mês na toda região, bias por mês na toda região. Que cedo essas sessões que nós estamos a fazer hoje via rádio para motivos que não adiantamos. Então, se eu falar, participar na sessão de esclarecimento é obrigatório, até porque existe um documento que nós chamamos guia de requerente, onde está tudo informações sobre qualquer procedimentos, qualquer apoios, qualquer regras para poder solicitar, condições para poder solicitar apoio. Então, esse documento está disponível na Centro de Recursos de todos os escritores regionais, coletivo, que reúne condições e vai fazer inscrição no nosso Centro de Recursos e pode fazer solicitação desse documento. Depois, a segunda etapa é participar na sessão de workshop. Sessão de workshop também é uma sessão que nós organizamos mensalmente, de igual modo que a sessão de esclarecimento. Mas, no entanto, seu objetivo é para orientar coletivo sobre metodologias de ação junto, que sejam metodologias participativas que definiram para ação junto, assim também para orientar no preenchimento de diferentes fichas de identificação de problema e solução. Quer dizer, vou lembrar como para identificar um problema, nós falamos como e tem que anexos que nós chamamos anteriormente. Então, cada coletivo tem que identificar se anexos que não utiliza, se problema de um tamanho com o bairro, se problemas organizacionais ou de interesse geral. O coletivo tem que definir isso prioritariamente para depois pedir ficha. Caso ele cacibe, como aqui na frente ficha, e pode recorrer ao nosso Centro de Recursos e fazer solicitação de inscrição para participar nas sessões de workshop. Ok? Isso não fala. Mas se no caso, e pega a ficha, e lê ele percebe como e percebe todas as informações que estão, então é obrigatório para participar na sessão de workshop. Para mim lá, e ficha, atrás de ficha está informações, tudo, orientações que está dado, como a ficha de preencher. Depois das 2 etapas, que é obrigatório, então nós temos a terceira etapa, que é elaboração de proposta, que seja identificação própria, que preenchimento de que fichas na terreno. Então, que lá realmente é obrigatório para eu entregar a solução, tem que ter sido ficha preenchida. Então, na base de informações e recomendações que estão na ficha, então, o coletivo deve proceder com o preenchimento daquele ficha. Assim também envolve grupos-alvos em função de cada tipo de iniciativas que ele na solicita. Então, depois de ter fichas tudo preenchido, na todo o campo, e está fazendo agora um pedido de entrega de proposta. Terceiro, quarta etapa. Então, aquele coletivo, aqui tem fichas tudo pronto, como eu falava, ainda bem para o Centro de Recursos de região, ainda vai para o Centro de Recursos de que região, daqui pretende implementar esse apoio e vai fazer solicitação de apoio na entrega. Então, na ato e na analisado que ficha. Se constatado que tem alguma irregularidade, então, que coletivo é orientado para fazer correção daquelas informações que não faltam. E caso está tudo conforme, então, é emitir um comprovativo de solicitação de apoio na entrega, de que irá fazer um agendamento para poder vir dar o apoio na entrega de proposta. Apoio na entrega, que seja a quinta e última etapa para fazer solicitação de apoio. Então, na quinta etapa, que será apoio na entrega, coletivos na cinta, representante coletivos na cinta, com o técnico, que são técnicos de recepção e avaliação, de que lá na apoio ele pega que informações que estão na ficha para colocar num formulário que está dentro no sistema. Então, a hora que acabar tudo o preenchimento do formulário que está dentro do sistema, aquilo que está cedo, que está simbolizado como que a proposta está já entregue. Ok? Então, também que é emitido um documento de entrega de proposta. Então, e só para fazer um resumo, primeiro passo é a sessão de esclarecimentos, que não falei que é obrigatório, para ver tem guia requerente. Segundo passo é o workshop, que é obrigatório participar no workshop. Depois, elaboração de proposta, que seja preenchimento de que ficha, que é obrigatório. Depois do preenchimento de ficha, ainda fazer apoio, pedido de apoio na entrega.
Se ficha está tudo conforme, também ele começa a beneficiar agora de que apoio de entrega que está simboliza ato propriamente de entrega de proposta. Depois de proposta de solicitação de apoio entregado à GAP, como aqui na procedida o processo de avaliação e também de seleção? E adotado uma estratégia para poder fazer a avaliação. Então, num período de 4 meses, e ainda está fazendo avaliação de proposta, solicitação de apoio que apresentar. É assim que se fala como solicitação de apoios que apresentar de janeiro até no mês de abril. Então, ela forma o primeiro grupo de solicitação de apoios que não avaliados. Então, quer dizer, de 4 em 4 meses, não há de propostas que apresentar, não fazer avaliação. Então, critérios de avaliação que não tem é o seguinte. Primeiro critério que não tem é pertinência à necessidade que identificar. E assim que é que não vai ouvir nesse ponto? E não vai ouvir o segundo, a proposta de soluções está respondendo que problema que identificar. Para ver na ficha, eu tenho que identificar um problema ou propor solução. Não vai ouvir se problema, proposta de solução e está respondendo que problema que identificar. Não vai ouvir também se quando beneficiários está devidamente identificado e se escolhe o beneficiário está devidamente justificado. E também se próprio que ferramenta GAP solicitada e coerente com o problema identificado. Eu não falo como cada tipo de problema e tem se anexo que tem que acompanhar com ele. Então não vai se contra coletivo usa ficha certa para identificação de problema. Por exemplo, o capo pega ficha de identificação do problema de um banco ou bairro, vai utilizar para fazer identificação de problemas com soluções organizacionais. Então, é que é coerente. Então, é o tipo de aspecto que não vai dividir nesse primeiro critério, que seja pertinência e necessidade identificadas. Depois, ele dividir também outro critério, que seja viabilidade. Não vai dividir se contra a metodologia que o proposta para implementar aqui apoio está claro, e se está identificado claramente o que é que não faz sentido, como aqui não faz sentido, para quem que não faz sentido. Se quando aqui o cronograma está claro e tem incluído também tudo a atividade necessária para implementar aqui soluções para resolver aquele problema. E também tenta dividir-se contra que tempo cada atividade, tempo puro para a implementação de cada atividade contra e realístico. E também questão de participação de beneficiários, se é processo de desenvolvimento de beneficiários, está garantir se é participação e se é apropriação. Então, esse é o dividido no critério de viabilidade. Outro critério que não tem é o critério de eficiência. Então, na eficiência, ainda tem de ouvir se contra tudo atividades de estar refletidas no orçamento. E também se o valor de custo que está atribuído a cada atividade é adequado, tendo em conta o contexto de implementação daquele apoio. E depois de eficiência, não vai haver questão de efetividade e sustentabilidade. Que é aqui os últimos critérios, na qual não tenta ouvir se contra a solução apresentada e adequada para resolver aquele problema e também se o coletivo conseguir demonstrar algumas garantias de que aquele problema can voltar a aparecer a médio e longo prazo durante e depois a conclusão daquele apoio para poder analisar a questão de sustentabilidade. Então, e para lembrar que estava comentando esse e aspectos que não vai ouvir no processo de avaliação. Então, na final da avaliação, que seja em parte é uma avaliação técnica, ainda de ouvir que 6 solicitações de apoio de cada região, vamos ficar claro, cada região, 6 solicitações de apoio de cada região, com melhor pontuação. Então, que elas não passam para uma etapa que nós chamamos de verificação na terreno. Então, ela está pré-selecionada. É como uma etapa de avaliação da falar avaliação técnica e pré-seleção. Nós estamos fazendo uma avaliação técnica, onde nós estamos ver critérios, tudo como acabou de falar. Depois nós fazemos uma pré-seleção de que solicitação de apoio melhor pontuados. Então, esses melhores pontuados, ela passa para uma fase que nós fazemos a fase de verificação na terreno. Mas vamos para lembrar só uma coisa como de janeiro a abril, a ação ainda de junto no âmbito do GAP, nós decidiram como e nascer a fase piloto, para ver nós também estamos apresentando aquela nova metodologia. Então, nessa fase piloto, é cana atribuído 6 solicitações de apoio para a região, mas sim, ele é dado 5 solicitações de apoio. Depois de abril, em cada região, nada beneficia de 6 solicitações de apoio para cada período de 4 meses. Nessa fase de verificação na terreno, quais aspectos que não analisado? Então,
suma como falo, a primeira fase da avaliação e avaliação técnica e pré-seleção de 6 propostas melhores pontuadas. Então, que 6 propostas melhores pontuadas? É na aplicação. Na fase de verificação, o que é que nós fazemos? E lá, analisar os seguintes aspectos. Por exemplo, não há existência e presença de atividades de que coletivo. Para bem não lembrar como não tem que falar um coletivo, tem que ter um ano de existência e tem que poder comprovar. Então, ainda vai verificar na fase de verificação. E também não há dimensão organizacional. Não vai ver contra que coletivo e tem já trabalho mais de um ano que não desenvolve. Para bem falando não que condições que não põe. Depois, não vai ver pertenência para o que apoio solicitar em relação às necessidades que identificar. Para bem não vai na terreno, não vai ver problemas que identifica, propostas de solução. Assim, também a aplicação de terreno, ele tem mantido em conta os próprios beneficiários que está identificado na proposta, para ubicar que foi forma de desenvolvimento no processo de identificação de que problema. Depois, e também não se conta que formas de envolvimento e não garante que formas que propõe e está garantindo envolvimento próprio ativo daquele beneficiário no momento da implementação da iniciativa. E outro aspecto também importante que não vai na verificação no terreno, para ver que o problema que identificaram, com essa solução, não vai ver se coerência com políticas setoriais. Então, em função de cada solicitação com o apoio que nós recebemos, não vai junto de entidades públicas relacionadas que trabalham junto com a temática, para vai ver se contra que proposta de solução e também está alinhado com políticas setoriais que definido para que setor. Então, e ele reflexou como na verdade um critérios básicos de verificação na terreno, mas no entanto e por acrescer mais outra informação conforme o tipo de apoio, assim também necessidade de esclarecimentos que podem solicitar para a própria equipa de avaliadores. Então é por ter mais ações que não verificar em função do tipo de apoio, com necessidades, com o esclarecimento que é apresentado solicitado para avaliadores. Que aqui é importante também ele fazer como alguns aspectos da verificação no terreno, ele como se na verificação no terreno e constatar como alguma informação que está na ficha e que está coerente com aquilo que vai olhar na terreno, então que solicitação de apoio é eliminado, então vai buscar propostas a seguir melhor pontuar. Por exemplo, não dá exemplo nós estamos na fase piloto. Naquela região ainda é dado apoio a 5 solicitações de apoio. Então, se um dos grupos de 5 melhores pontuados na avaliação técnica e vai verificar como na terreno informações que estão ali que até correspondem à verdade, logo que proposta ainda cai, ainda vai buscar a proposta número 6 melhor pontuado. Assim sucessivamente, então aqui está completa 5 quando cumpre critérios de verificação na terreno. Ok, mostra na ficha uma entrevista, com certeza o pretende umas palavras a coletivos de cidadãos organizados nesses momentos complicados que o país e o mundo está envolvido, né? Que coronavírus que para tudo e a nós é obrigado a fazer sessão de esclarecimento via programa de rádio e eu tenho alguma mensagem a todos os cidadãos de Guiné-Bissau, mesmo não sendo membros de coletivo de cidadãos organizados para esse momento conturbado que o país está vivendo. Eu não pedi um distanciamento social nesse preciso momento. Bom, eu também quero que a minha só voltar a referir primeiro e não pedir não compreensão e não coletivos para a suspensão de sessão de esclarecimento presencial para não fazer tudo mês na cada região e como tive que nós e também para falar como essa questão de coronavírus e coisa séria e a nós ainda aqui de um país que tem se fraqueza, sobretudo em termos de recursos, tanto materiais como pessoal, para poder fazer face às doenças coronavírus, que não é próprio em outras partes do mundo, país que está considerado o primeiro mundo, que é lá que estraga mais na fazer, a gente na revira cada dia, e então não deve fazer um esforço no sentido de não cumprir com recomendações que estão a dar para autoridades de saúde, sobretudo na questão de prevenção, para ver no caso de prevenção e principal arma que não pode ter contra esse coronavírus, para ver uma coisa que não católica, não cabe como e nem não cabe como aqui na lidar lugar, então não deve respeitar
as ações de informações, sobretudo de prevenções que estão a passar para o outro lado, para nós tudo não fazer um esforço de sentido de não cumprir com ela. Não chega a fim de mais uma edição de Magazine Informativo Nobas de Anda Guiné Junto, um magazine informativo destinado a coletivos de cidadãos organizados, a ativistas e às pessoas interessadas no processo de desenvolvimento de Guiné-Bissau. Para mais informações sobre documentos de Gabinete de Apoio Permanente, o pode acessar esse link https://www.imvf.org/project /Ianda-Guiné-Junto. Através desse link, o pode acessar guia de requerente e demais anexos em função de seu interesse. Não fica para ali, é um magazine informativo e de autoria de ação Ianda Guiné Junto. E está apresentado para Diamantino Domingos Lopes e tecnicamente está assistido para Ansumani. Eu sou. Muito obrigado pela atenção dispensada e pela preferência. Até a próxima edição. Yanda Guiné, no lanzando pega. Yanda Guiné, um programa de União Europeia de oportunidade social e econômica para o povo e para o povo de Guiné-Bissau. no lanta, no pega. Nobas de Anda Guiné Junto. Nobas de Anda Guiné Junto e um magazine informativo dedicado a tudo coletivos de cidadãos organizados, ativistas, pessoas interessadas na participar no desenvolvimento de Guiné-Bissau, espalhados para o território nacional com na diáspora. E Anda Guiné Junto, ação implementado para o Instituto Marquês de Vale Flor, no âmbito de Anda Guiné, um programa da União Europeia. Guiné de mim, Guiné de vó, Guiné de guineenses.